Olá, seja muito bem-vindo ao programa Cidadania em Debate, produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TV Assembleia. No programa de hoje, iremos debater a reforma política, que está em voga nos meios sociais, na imprensa e o debate para esse segundo semestre de 2017. Como convidados do programa de hoje, temos os advogados eleitoralistas, Dr. Hélio Hudson Oliveira Ramos e Dr. Lenine de Abreu, ambos com vasta experiência e atuação perante o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Dr. Hélio, Dr. Lenine, sejam muito bem-vindos ao programa. Espero que o debate seja profícuo e que a gente possa levar aos nossos telespectadores o melhor conhecimento sobre o tema. Primeiramente, para iniciarmos, eu gostaria de saber se vocês entendem que para se promover uma reforma política seria necessário se os nossos representantes têm legitimidade para tanto, ou se seria necessário uma constituinte própria para esse debate. Com vocês a palavra. Eu vou começar. Fica à vontade. Primeiro, agradecer ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado, que em parceria com a Assembleia Legislativa promove mais essa ação de cidadania. Possibilitar o acesso da informação às pessoas através de um meio de comunicação como é a televisão, é também o papel da justiça brasileira e eu acho que o tribunal, mais uma vez, está de parabéns. Eu entendo, como um simples educador da área do direito, que o Congresso Nacional, por conta de seu poder constituinte derivado, ele teria sim condições de fazer essas alterações por força dos projetos de emenda constitucional, até porque outras alterações, inclusive maiores, do ponto de vista estruturante da Constituição, também foram realizadas por meio de emenda constitucional. Então, formalmente falando, não haveria necessidade de se mobilizar totalmente a sociedade como um todo para uma Assembleia Nacional Constituinte. Até porque nós já temos os parâmetros basilares da Constituição definidos enquanto Estado brasileiro. Eu acredito que o Poder Constituinte derivado tem sim essa competência. Bom, gostaria de agradecer igualmente ao Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, que faço aqui em nome do Dr. Breno, secretário judiciário, e parabenizar pela iniciativa. Eu penso de forma muito semelhante ao Dr. Hélio. Eu acredito que há duas situações neste caso. A primeira delas é se nós fôssemos reformular o Brasil como um todo, aí haveria, de repente, a necessidade de uma constituinte convocar parlamentares para esse fim específico. Mas aqui nós estamos falando de uma reforma política, ou seja, alteração de alguns pontos da nossa Constituição. E parece-me que, neste caso, não haveria necessidade de convocar uma constituinte. Com relação à legitimidade, eu tenho a impressão de que os parlamentares têm total autonomia para isso, por uma razão simples. Eles foram escolhidos democraticamente pela população brasileira para desempenhar esse papel. Se ele está sendo feito de forma correta ou incorreta, de forma ética ou aética, já é um outro debate. Agora, evidentemente que dentro deste contexto, nós também temos uma outra problemática, Breno, qual seja, o direito eleitoral ele envolve uma peculiaridade que nenhuma outra área do direito envolve. Qual é? O legislador é o direto destinatário da norma, ou seja, ele faz a lei para ele mesmo. E aí, como o sujeito se elegeu, de repente pode ser que ele tenha dificuldade em querer alterar as regras das eleições. Porque se elegeu, é porque a norma está favorável. Então nós precisamos de alguém que tenha uma sensibilidade e um senso de estadista, ou seja, pensando na população e no país como um todo. Doutor Lenine, doutor Hélio, o nosso problema é de consenso, então, para uma reforma, porque é um assunto mal resolvido no Brasil. Nós temos a necessidade e se discute uma reforma há 20 anos. E nós temos, na verdade, a cada eleição, mudanças eleitorais, pontuais, casuísticas. Hoje, por exemplo, há na Câmara dos Deputados 3 comissões especiais para o trato dessa matéria. Uma comissão em que se discute mudanças constitucionais, uma outra que se refere a aspectos infraconstitucionais, para alterar a legislação eleitoral, a lei das eleições, a lei dos partidos, e uma terceira comissão, aí já de uma outra relatoria, que trata de uma proposta de emenda à Constituição que veio do Senado para a Câmara.
Quais são os desafios? Por que a gente não consegue efetivamente levar a cabo uma reforma eleitoral propriamente? A questão da multidisciplinariedade das discussões em 3 comissões, ela acaba por fazer com que o tema ou seja muito discutido ou ele não se resolva em nada. Porque a gente tem até aquele ditado popular de que, olha, se você não quer que algo se resolva, cria uma comissão. E aí nós temos 3 comissões. Uma para discutir uma questão constitucional e 2 para discutir normas infraconstitucionais, que são aquelas normas abaixo da Constituição, são as leis ordinárias, no caso, a lei das eleições, a lei dos partidos e, por que não também dizer, o próprio Código Eleitoral, na parte que é atinente a essa questão da legislação ordinária. Mas eu entendo que o próprio momento político, social brasileiro exige do Congresso Nacional uma resposta. E o Congresso Nacional quer dar essa resposta justamente porque nós estamos em 2017 e o ano que vem tem eleição. Então, existe uma preocupação em se fazer algum tipo de reforma e essa reforma pode ou não ser proveitosa no sentido de se trazer o que a sociedade realmente deseja, que é um processo limpo, transparente, ou seja, um processo calcado nos princípios que regem o direito eleitoral, principalmente a lisura do pleito, que é a moralidade, a transparência no processo eleitoral. E quando a gente fala em transparência e lisura, lógico, a gente quer que a eleição seja uma eleição que possibilite que a vontade do eleitor chegue efetivamente às urnas e de lá saia um resultado positivo. Então, eu acho que ter 3 comissões não é um problema. O problema é qual a resposta que o Congresso Nacional vai dar para a sociedade. Doutor Lenine, o consenso me parece que é difícil, é dificultoso de se alcançar. E nós temos marcos temporais também para se aprovar uma reforma. O senhor poderia dizer ao nosso telespectador de que dispõe o artigo da Constituição que fala desse marco temporal? A nossa Constituição ela tem uma previsão de que toda norma que altera o processo eleitoral, ela deve ser publicada 1 ano antes da eleição. Qual que é o objetivo disso? Muito simples, trazer segurança jurídica ao processo eleitoral. Essa situação se deve para que os candidatos, os partidos e até a própria população conheça de antemão quais são as regras para disputar o pleito. Senão, nós caímos num procedimento em que as pessoas podem ser surpreendidas em cima das eleições sem conhecer realmente o que pode, o que não pode, quem vai ser candidato, quem não vai, quem tem chance de se vai ser possível coligação, não vai, quantos tem que ser candidato, quantos não tem, quanto pode gastar, quanto não pode. As pessoas precisam de um projeto para poder lançar uma candidatura. E a nossa Constituição determina que as regras que determinam isso sejam publicadas com anos antes da eleição. Como nós dissemos, doutor Lenine, doutor Hélio, nós estamos ainda numa fase de discussão na comissão. Na verdade, é uma proposta hoje do relator. Depois disso, todos sabemos que pelo processo legislativo vai à comissão para a deliberação, depois ao plenário da Câmara, depois o projeto vai ao Senado, ao presidente da República para veto em matéria infraconstitucional. É possível chegarmos na data limite com uma reforma aprovada? Olha, eu primeiro vejo a cultura brasileira. Nós, brasileiros, temos um problema sério em resolvermos tudo de última hora. As últimas reformas eleitorais, e tem que ser falado que nós tivemos reformas eleitorais, não reformas políticas estruturantes, a Lei 11.105 de 2006, né? Se me falha a memória, a reforma do ano de 2015. 13165 de 2015. Também, a última lei. Ou seja, várias reformas eleitorais, elas foram aprovadas no assodado do apagar das luzes, do limite do tempo 45 definido. Do segundo tempo, como já diria no linguajar popular. Ou seja, é aquela coisa, o brasileiro deixa para a última hora. Isso é uma coisa ruim, porque nós precisamos aprender a planejar. Né? E a própria Justiça Eleitoral ela precisa desse tempo para poder se planejar. Imagine entregar para a Justiça Eleitoral fazer uma eleição de regras modificadas a 6 meses do pleito. Simplesmente a gente ia destruir todo o planejamento que a Justiça Eleitoral tem. Então é uma questão que tem que ser bem analisada, mas acredito que algum tipo de reforma vai sair, porque
ficar como ficou em 2016, acredito que não vai ficar. O próprio relator de duas dessas comissões disse, em recente entrevista, que para termos uma reforma propriamente dita, uma reforma política, precisamos atacar temas como sistema eleitoral, modelo de financiamento e sistema partidário. É isso mesmo? Eu acredito, Breno, que não existe sistema político perfeito. Toda reforma ela tem que visar um objetivo. O que nós queremos? Qual é o objetivo dessa reforma política? E parece-me que desde a redemocratização do país, que foi em 1988, toda eleição há uma reforma e nós nunca aperfeiçoamos o sistema ao ponto de dizer, não, há uma legitimidade democrática. O que eu acredito que é um objetivo fundamental hoje? Nós precisamos baratear as eleições, nós precisamos dar legitimidade para os representantes do povo, ou seja, criar um sistema para isso e facilitar a governabilidade. Esses parecem-me que são 3 pilares que são fundamentais dentro da reforma política. Perfeitamente. Então, vocês entendem que é possível ainda, neste ano, chegarmos ao cabo do termo final com uma reforma política aprovada pelo Congresso? Eu penso que sim, igual o doutor Hélio disse, eu acredito que existe uma cultura do brasileiro, até pelas dificuldades que são próprias do Congresso. Nós temos 513 deputados federais, nós temos 81 senadores, nós temos 35 partidos, muito embora só 28 tenham representação dentro do Congresso, mas há uma série de interesses diversos, há uma diferença muito grande de ideias, e aí isso acaba atrasando um pouco o processo. Mas eu acredito que deva sair a reforma política como saiu nas últimas eleições. Discute-se muito também, para uma reforma efetiva, o fortalecimento dos instrumentos de democracia direta. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito dos projetos que já foram apresentados e no que toca a esse tema tão relevante, tão importante. A questão da participação popular, definida no artigo 14 da Constituição, na verdade, você tem 3 questões, né? Primeiro, o artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo e por ele será exercido direta ou indiretamente nos termos da Constituição. As pessoas elas acham que quando elas votam, elas estão exercendo o poder direto. Na verdade, nós estamos exercendo o nosso poder indireto, porque nós estamos elegendo representantes. O exercício do poder popular soberano diretamente se dá através de plebiscito, referendo e projeto de lei de iniciativa popular. O plebiscito e referendo, quando a gente teve a sua realização no Brasil, ele ficou muito truncado, ele acabou não chegando à população uma resposta que a população queria. E aí, ele meio que perdeu a sua força de uso. Nós temos hoje a questão do projeto de lei de iniciativa popular. E, claramente, nós precisamos ter ferramentas que possibilitem a atuação do cidadão eleitor diretamente como atuante em projetos de lei de iniciativa popular. Por quê? Porque, na verdade, nós tivemos, se não me falha a memória, 9 ou 10 projetos de lei de iniciativa popular protocolizados no Congresso Nacional, mas somente um foi à baila. Tiveram que ser encampados por algum representante. Sim, o que o Congresso fazia? Como ele não tinha condições, ou ele não achava para quem dá a hercúlea tarefa de verificar se as assinaturas eram verdadeiras, e eu digo hercúlea porque é um dos 7 trabalhos de Hércules, sei lá, né? Provavelmente ia sobrar para a Justiça Eleitoral. Mas o que eles faziam? Para facilitar a vida, o colégio de líderes assumia o projeto de lei de iniciativa popular. O artigo 41A da Lei 9.504, que foi inserido por uma ideia da CNBB e do Conselho Federal da OAB, que colheu as assinaturas nas portas dos fóruns e das igrejas para poder criar o artigo 41A que trata da compra de voto. Ele foi o quê? Assumido pelas lideranças partidárias. Nós precisamos fazer um breve intervalo e voltaremos com esse tema palpitante daqui a pouco. Fique conosco. Voltamos com o programa Cidadania em Debate. Hoje o nosso tema é a reforma política e os nossos convidados são os doutores Hélio Hudson e doutor Lenine Póvoas. No primeiro bloco nós tratávamos, antes do intervalo, do fortalecimento dos instrumentos de democracia direta. E faltou a intervenção do doutor Lenine acerca das proposições que tramitam na Câmara dos Deputados
acerca desse tema. Doutor Lenine, por gentileza. Doutor Breno, eu acredito que o Brasil ele tem um problema que é conhecido de todos com relação à participação direta da população. Qual é esse problema? Educação. As pessoas sequer sabem que esse sistema existe, sequer sabem que é possível elas votarem diretamente a respeito de uma determinada matéria. A população sequer sabe que é possível ela mesma, a sociedade civil, se reunir para propor um determinado projeto. Então, acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é o que o TRE está fazendo brilhantemente, democratizando informação e possibilitando que as pessoas tomem conhecimento disso. Nós temos plebiscito, nós temos referendo, é possível propositura de algumas legislações por intermédio da população, ou seja, existe um mecanismo constitucional para que a população participe de forma direta da formação do Estado brasileiro. Mas isso não é tão divulgado e as pessoas que conhecem não conhecem a fundo. Mudando um pouco de foco e já entrando nos temas que estão presentes na proposta de reforma política, eu gostaria de saber dos senhores se o sistema proporcional de listas abertas está realmente falido, em vias de extinção, esgotado no Brasil. Olha, Breno, o que eu penso a respeito de lista aberta? Esse é um sistema... Vamos esclarecer primeiro para o telespectador como é que funciona a lista aberta. O que é isso? O que é o sistema de lista aberta? Como é que as pessoas são eleitas para o cargo de vereador, deputado estadual e deputado federal no Brasil? Existe um cálculo, um quociente partidário que é feito a partir de um cálculo, soma-se o voto das pessoas e aí a partir desse numerário de voto, as pessoas conseguem saber quem vai ser eleito e quantas vagas vão ocupar. Problemas. No Brasil, a pessoa vota em José e elege João. Elas não sabem quem se elegeram efetivamente. E isso gera uma crise de legitimidade. O eleitor não sabe quem ele elegeu, o eleito não sabe quem ele representa, e aí começam os problemas. O eleitor não sabe de quem cobrar e o eleito não sabe a quem prestar contas. E aí nós temos um problema muito grave. Nenhuma democracia moderna usa o sistema de lista aberta. Existe uma crítica muito grande por parte da imprensa que está sendo desmistificada, que a lista fechada, como é que funciona a lista fechada? O partido ele pré-ordena quem são as pessoas que vão ser eleitas na eventualidade daquela agremiação ganhar uma vaga. Vai falar, olha, quem vai ser eleito vai ser o sujeito A, sujeito B, sujeito C. Se você quiser votar nesse partido, já saiba antecipadamente quem você está elegendo. Na lista aberta isso não acontece. A pessoa vota em Maria e elege José. Isso gera uma falta de legitimidade e gera uma incongruência no nosso sistema político. Eu tenho muito receio da lista aberta pelos problemas que nós estamos vivenciando hoje no país. Ajustes periféricos, doutor Hélio, como, por exemplo, a cláusula de barreira, a fidelidade partidária, fim das coligações, serviriam para aprimorar esse sistema vigente? Ou o senhor entende que o sistema proposto, que é o sistema distrital misto, que é o sistema definitivo que se pretende com a reforma, na visão do relator, né, de uma das comissões, ele seria realmente o melhor para o nosso país? Na verdade, todo o sistema eleitoral ele tem uma problemática em relação a dois pontos. Primeiro, representatividade, né? E a segunda questão é a efetividade. Ou seja, o que eu busco? Eu busco que o nosso representante tenha mais representatividade, ou eu busco uma forma de que seja mais efetiva a própria discussão de escolha desse representante. A nossa Constituição ela é clara, ela definiu que o sistema proporcional é utilizado para as eleições legislativas de deputados federais, estaduais e vereadores. O sistema que existe hoje, que é o de quociente eleitoral e quociente partidário, ele nunca foi compreendido pela sociedade, porque ele visa o fortalecimento dos partidos, com a possibilidade do eleitor, dentro do partido, escolher o nome da sua preferência. Então, no sistema atual, você, eleitor, tem o direito de escolher dentro do partido quem você quer que o represente naquele partido. Essa é a principal característica do sistema eleitoral proporcional de lista aberta que nós temos hoje.
O que acontece é que quando ele vota naquela pessoa e ela tem muitos votos e carrega uma outra pessoa que não teve votos com ela, ou quando ela vota naquela pessoa e aqueles votos dele servem para eleger um outro nome, ele não consegue entender que, na verdade, aquela estruturação foi montada para o fortalecimento do partido. E o eleitor brasileiro pensa que ele vota na pessoa. Mas o nosso sistema eleitoral hoje de lista aberta, ele propicia o fortalecimento do partido, mas com a possibilidade do eleitor escolher dentro do partido quem que é o nome que melhor representa. Essa é a questão que está hoje aí. O sistema eleitoral de lista fechada, quem vai escolher o nome é o partido. E aí nós temos uma outra problemática. O eleitor, então, no sistema de lista fechada, ele não vai ter direito de escolher o nome, porque o nome já vem escolhido pelo partido. Qual que é o problema do sistema de lista fechada? Seja ele no distritão, seja ele no distrital misto, seja ele na forma que for. O problema da lista fechada é, existe democracia interna dentro dos partidos? Como são os nossos partidos? Então, na verdade, a gente sai da discussão puramente do sistema eleitoral para vir discutir o sistema partidário. E aí o sistema partidário brasileiro, nós temos vícios que foram se formando ao longo dos anos que não são culpa de uma determinada pessoa ou de uma determinada época. É uma estrutura histórica que se criou que faz parte da nossa própria Constituição enquanto nação. Eu compreendo. Mas vamos situar o nosso telespectador com relação à lista fechada. Houve uma proposta em 2015 apenas de se mudar simplesmente da lista aberta para a lista fechada, que não passou, certo? Agora se discute um aprimoramento maior. Eu gostaria que vocês encaminhassem ao nosso telespectador uma explicação melhor de como seria o sistema distrital misto. O sistema distrital, eu concordo com o que o professor Hélio disse, e aí o sistema distrital misto, ele tem exatamente uma proposta que visa suprir essas dificuldades que foram muito bem trazidas pelo Dr. Hélio. Como é que funciona o sistema distrital misto? Nós pegamos a circunscrição de um determinado local e dividimos elas em distritos. O eleitor, ele terá direito a 2 votos. Um voto, primeiro, ele escolhe nominalmente quem é que seria o eleito, ele escolhe a lista, e aí pode ser lista aberta ou lista fechada, mas ele vota diretamente numa pessoa específica ou num partido específico, e ele também escolhe, ele tem um outro voto, que é o que está na vigência, que é o voto proporcional. Ou seja, você divide o estado de Mato Grosso, nós temos, por exemplo, 24 deputados. Nós dividiríamos o estado, e aí, esse estado, o eleitor teria direito a 2 votos. 12 vagas seriam de forma direta, num deputado específico, e 12 vagas feitas através de quociente eleitoral, que é o sistema atual. Lenine, mas a importação de um sistema que é muito utilizado hoje na Alemanha, não é isso? Esse sistema ele é uma cópia do direito alemão, né? Só que nós temos um problema em implementar ele de imediato no Brasil. Não há tempo para fazer toda essa divisão para as próximas eleições. Eu acredito que o problema seja maior que esse até, porque como dividir? Porque aqui nós teríamos que fazer divisões de distritos, né, para eleições municipais, para eleições estaduais e para eleições federais. E esses distritos não seriam coincidentes. É um problema que se debate, que se discute muito pouco. Eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito dessa situação. Como se resolver isso num Estado com a federação criada, a exemplo do Brasil? Para a Alemanha, me parece razoável ter esse sistema. Você faz a divisão do distrito uma única vez. E para a nossa realidade? Nós temos um problema, Breno, que existe um mito na sociedade brasileira que é, olha, vamos trazer a legislação de determinado país e vamos implementar aqui que nossos problemas vão ser resolvidos. Isso não funciona, por uma razão simples. O objetivo da Alemanha é diferente do objetivo do Brasil. Os problemas da Alemanha são diferentes dos problemas do Brasil. Então, nem sempre a legislação deles vai funcionar aqui. E é isso que você disse, é perfeitamente o que acontece. Nós vamos ter uma dificuldade muito grande em fazer a divisão dos distritos e, inclusive, informar para a população como é que esse sistema vai funcionar. O custo disso é necessário um estudo profundo para fazer a divisão de distritos municipais, estaduais,
federais, e isso gera uma série de problemas. Então, no campo acadêmico, ou seja, no campo de ideias, o sistema é muito bom. Na hora de implementar ele, nós começamos a esbarrar nas dificuldades da burocracia brasileira. Na verdade, o que está proposto hoje lá na reforma é que o sistema proporcional acaba. Porque na forma que estão discutindo, você vai ter o distritão e o distrital dos distritos, que nós já falamos aqui da problemática da divisão. Quem faria? Provavelmente vão empurrar para a Justiça Eleitoral. Só que nós temos um problema na Justiça Eleitoral de fazer essa divisão, que tipo de divisão geopolítica que eu vou fazer do distrito. E aí, quando eu faço a gente também não pode ser inocente, a divisão geopolítica ela vai influenciar diretamente na eleição ou na não eleição de várias pessoas que estão, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa. O sistema distritão e o distrito hoje são eleições majoritárias e não eleições proporcionais. Eles vão ser eleições majoritárias que vai se eleger quem for o mais votado no distrito e o mais votado no distritão. Ou seja, nós não temos eleições proporcionais mais. Essa é a proposta que está na Comissão de Reforma Política hoje. Nós não teremos mais eleições proporcionais. As eleições legislativas serão majoritárias. O senhor nos trouxe uma informação que deve ser alvo do nosso debate também, com relação ao distritão, né? Como o senhor disse, é um sistema majoritário. E ele seria utilizado agora como um sistema transitório para se alcançar o distrital misto como sistema definitivo. Poderíamos dizer aos nossos telespectadores, rapidamente, porque nós estamos terminando esse bloco, o que seria o sistema distritão? O distritão consiste a proposta distrital ela é única. Você divide uma circunscrição em distritos. Agora, como é que vai ser feita a eleição em cada distrito que há uma divergência? Como é que funciona o distritão? O distritão vota-se diretamente no candidato e o mais eleito vai representar a população de um determinado local. Problemas. Esse sistema, ele não é adotado em praticamente nenhuma democracia moderna. Ele enfraquece os partidos políticos, as pessoas, encarece as eleições, as pessoas vão ser candidatas delas mesmas, ou seja, sem comprometimento com ideologias partidárias. Enfim, tem uma série de problemas dentro desse sistema. Então, eu tenho muita dificuldade acadêmica em seguir essa linha de raciocínio do distritão. Salvo engano, só tem 2 países no mundo que tem o distritão. E eu não me lembro o nome dos países aqui, mas eu lembro a característica deles. São países, assim, um desastre. Um acho que é na África e o outro, não sei se é na Ásia, mas, assim, economicamente, socialmente, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano desses países, é assim, pior do que o Brasil, assim, total. Então... Tem mais uma dificuldade. Imagine a seguinte situação. Um partido domina todos os distritos. Isso fortalece o caciquismo, ou seja, uma única pessoa pode mandar um estado como um todo. Fora que tem a questão da representatividade. Porque você vai ter, de repente, um partido que teve 45% dos votos e não vai ter nenhum representante. Perfeitamente. Vamos para mais um intervalo e voltaremos em seguida com esse debate acalorado sobre a reforma política. Fique conosco. Voltamos com o programa Cidadania em Debate, programa este que hoje discutimos a reforma política. Os nossos convidados, Dr. Hélio e Dr. Lenine Povos, estávamos no bloco anterior tratando do sistema, né? Agora vamos tentar mudar o foco para o financiamento das campanhas. É provável, segundo alguns, que dessa reforma só saia algo em relação a esse tema. Não sei se isso é verdadeiro. Talvez a gente alcance realmente o propósito de termos uma reforma estruturante. Mas é sabido de todos e consta da proposta do relator de criarmos um novo fundo. Então, além do fundo partidário hoje existente, teríamos um fundo especial de financiamento da democracia. Passo a palavra
aos senhores para nos dizer e explicitar um pouco sobre essa proposição. Posso começar? Por favor. Fundo de Financiamento da Democracia. 1 bilhão e 900 milhões de reais no primeiro turno. 285 milhões de reais para o segundo turno. Com valores estabelecidos para as candidaturas de presidente e de governador. Primeiro eu quero dizer o seguinte, eu como cidadão contribuinte sou contra se estabelecer o financiamento público de campanha da forma que está no projeto de reforma política. Porque nós temos tantas prioridades como educação, como saúde, segurança, que precisam efetivamente de recursos para poder serem executadas e a gente colocar quase mais de 2 bilhões de reais do orçamento do Tesouro Nacional para as campanhas, eu não vejo como uma situação que o Brasil hoje possa arcar. Eu sou adepto de que democracia tem custo e que nós temos que, sim, bancar o custo financeiro da democracia, como nós o fazemos. Bancando o orçamento da Justiça Eleitoral, bancando o orçamento da Assembleia Legislativa, bancando o orçamento da Câmara Federal, do Senado Federal. Esse, no entender deste cidadão, é o custo da democracia. Agora, campanha tem que ser bancada pelos partidos políticos, tem que ser bancada pelas pessoas que acreditam nas ideias dos partidos políticos. Voltamos na discussão anterior. Nós não temos partidos políticos que têm pessoas engajadas na ideologia do partido político dessa forma para poder acreditar e tirar dinheiro do seu bolso para colocar na campanha. Como o doutor Lenine bem falou, temos que diminuir o custo das campanhas. E uma forma de fazer isso é fazer com que os partidos políticos efetivamente, através dos seus filiados, através de ferramentas disponibilizadas através da internet, de acesso de democracia, de participação popular, possam fazer isso. Mas eu sou, como jurista e como cidadão, contra a questão de se colocar mais de 2 bilhões de reais para poder fazer campanha nesse país. Os Estados Unidos da América faz campanha e eles têm financiamento através de quê? Através dos partidos e dos norte-americanos que participam do processo político. Isso sim é um financiamento. Campanha tem custo e tem que ter, até porque tem que pagar o advogado eleitoral, né, doutor Lenine? Tem que pagar o advogado eleitoral, tem que pagar o contador, tem que pagar a pessoa do marketing, o pessoal da televisão, as pessoas de imprensa. Então tem custo. Esse custo tem que ser inteligentemente elaborado e desenvolvido pelos partidos políticos. Essa é a minha opinião. Eu tenho algumas observações com relação a essa questão do financiamento de campanha. Um dos objetivos que eu acho que é fundamental dentro da reforma política é baratear as eleições. Esse é um ponto. Agora, o Supremo Tribunal Federal proibiu a doação de pessoa jurídica, ou seja, empresa não pode mais doar dentro do processo político brasileiro, seja para candidato ou seja para partido. Eu acho que o maior problema que o Supremo enxergou não foi a doação em si, mas a forma com que isso estava sendo feito. O que as empresas faziam? As empresas doavam para o candidato A, B e C, e os candidatos A, B e C estavam disputando o mesmo cargo, o que não tem muita lógica, ou seja, a empresa não está doando por ideologia. Então nós temos um problema. Então, retirou-se essa possibilidade. Agora, como o doutor Hélio muito bem disse, democracia tem custo. Da onde é que vai sair esse dinheiro para bancar as campanhas? Primeiro, nós temos que barateá-las. E agora, da onde é que sai esse dinheiro? Parece-me que as normas do último processo eleitoral, elas merecem alguma atenção. Por exemplo, as doações de pessoas físicas, elas são percentuais, ou seja, as pessoas podem doar até 10% dos seus rendimentos. Isso traz um problema e um desvirtuamento do processo eleitoral, porque o sujeito que ele tem uma limitação financeira, ele doa pouco. O sujeito que é rico, ele doa 10% de uma pessoa rica, é muito mais que 10% de uma pessoa pobre. E tem um outro problema nisso. A pessoa, hoje, como o sistema está, o sujeito que tem dinheiro, ele pode financiar a sua campanha inteira, sem se limitar ao percentual. O que isso faz? Faz com que pessoas que tenham muito dinheiro se insiram na política sem ter nenhum propósito dentro dela.
nós geramos uma distorção dentro do nosso sistema. Como é que nós resolvemos isso? Existe um sistema que é utilizado nas democracias modernas que chama-se crowdfunding. Como é que funciona isso? É um sistema de arrecadação via internet. Tolenini, salvo o melhor juízo, isso está na proposta de reforma. Com certeza. Já houve uma discussão jurídica lá atrás em que isso foi vedado, foi barrado pela justiça essa proposta. Hoje em dia, existe a discussão para ser implementado isso dentro da reforma política. Agora, para viabilizar isso, nós precisamos de um fator preponderante, doutor Breno, na minha avaliação. Qual seja, descriminalizar a política. Hoje em dia, o cidadão, quando fala em política, ele se afasta, ele acha que está sujo, que tem alguma coisa ímproba, alguma coisa desonesta. Quem é que vai querer contribuir democraticamente, tirando dinheiro do próprio bolso, pensando dessa forma? Talvez seja essa a razão, senhor me desculpe a interrupção, é se buscar o Congresso uma solução com o dinheiro de todos os contribuintes, né? Não se tentar uma contribuição individual, como acontece em outros países, em países que têm uma democracia mais sedimentada. Mas o senhor pode continuar com a sua avaliação, por gentileza. Não, mas eu penso exatamente dessa forma, Breno. Eu acredito que essa questão do financiamento, ela é muito complexa, não é tão fácil resolver os problemas. As pessoas acreditam que uma reforma ou outra, uma legislação, ela vai resolver o problema como um todo. Pelo contrário, nós temos um problema sistêmico e que vem aí de várias décadas. Isso não se resolve do dia para a noite. É necessário debater com a sociedade civil, é necessário se debater no Congresso e, se possível, analisar o sistema jurídico e o que a sociedade quer. Agora, a sociedade hoje tem um receio de participar da política. Pessoa jurídica não pode doar. Como é que vai se financiar isso? Por exemplo, na reforma, eu estava olhando um dos limites de doação. Limitar a um teto nominal de 3 salários mínimos, 2 no primeiro turno e 1 no segundo turno, por pessoa física relativamente à doação. Isso daí resolveria o problema de discernimento entre quem pode doar mais e quem pode doar menos. O valor é fixo. Valor fixo. Você pode doar até 2 salários mínimos. Até porque 1 salário mínimo é o que se pressupõe que um trabalhador recebendo um mês possa garantir o sustento da sua família. Não vamos entrar nessa discussão. Mas essa questão do financiamento público mesclado com o financiamento através da pessoa física, limitada a valores que na proposta giram em torno de 2 a 3 salários mínimos, mas a questão da proibição da doação por parte da pessoa jurídica, até porque a pessoa jurídica não tem direito político e por não ter direito político ela não pode exercitar diretamente essa escolha, né? Então, e o próprio Supremo já definiu isso, mas como fazer todo esse processo de financiamento? Porque a gente sabe que a campanha tem custo. Então, a questão que salta aos olhos aqui nós, cidadãos brasileiros, temos sim. E aí eu concordo em gênero e número com o doutor Lenini quando ele fala em descriminalização da política, porque as pessoas, elas chegam hoje no processo eleitoral querendo tirar vantagem de alguma forma. E exatamente. Não adianta falar que, não é assim, eu não sou assim. Você não é assim, tudo bem, você é a exceção. Você é a exceção. Agora, a maioria é o que a gente vê nos processos criminais, eleitorais, nas representações por doação acima do limite, na utilização de pessoas físicas como laranja para poder regularizar o dinheiro da doação. Olha, me empresta o seu CPF, Breno, para que você, no seu limite, faça a doação, eu te dou o dinheiro. Ora, então nós temos que ter claro que por trás de toda essa discussão tem uma discussão de como que é o tecido social da sociedade brasileira. Nós temos um problema que inclusive foi objeto de discussão em, eu acho que um outro programa aqui da Cidadania em Debate, que é a questão das pequenas corrupções. Ou seja, o cidadão brasileiro ele tem que entender que o processo político é importante, que faz parte do nosso dia a dia, que ele impacta diretamente na vida de todos nós, como contribuintes, como cidadão, como eleitor, como pai de família, como trabalhador, como futuro aposentado, como aposentado. Ou seja, o processo político está toda hora atravancando ou melhorando a sua vida. E você tem que participar dele de forma ética, correta, lícita, pronta, moral. Se você não tiver isso, não vai andar. Mas a questão posta em mesa é essa: como financiar
a campanha como se proceder para as eleições de 2018. E é isso que o legislador, de forma até insana, busca resolver o problema. E ele enxerga esse fundo como a solução. Realmente deve passar. Eu acho que nós, mais uma vez, vamos pagar essa conta. E o fundo virá e teremos 2 às custas do eleitor. Há uma outra solução alternativa à vista? Esse sistema de crowdfunding é um tanto quanto interessante, Breno, embora nunca tenha sido implementado. Mas para 2018, o senhor entende que seria Eu acredito possível? que nós não estamos culturalmente preparados para isso. Porque existe uma restrição do cidadão em participar da política de forma ativa. Nós pegamos A adesão seria baixa. Exatamente. Nós pegamos aí os estados menores, nós temos um fator cultural que é o seguinte, o Estado ele é o grande empregador da população. Ou seja... Que é o nosso caso aqui. Exatamente. A depender de quem ganha a eleição, o cidadão tem ou não emprego dentro da administração pública. Aí, neste caso, ele tem interesse direto em participar. Diferentemente dos estados mais desenvolvidos, como é o caso, por exemplo, de São Paulo. Você anda na Avenida Paulista, ali nos grandes centros, se você perguntar de política, as pessoas estão um pouco alinhadas porque elas estão empregadas na iniciativa privada. Então, nesses estados mais periféricos, a população tem um interesse maior dentro do processo político, mas não é por ideologia, muitas vezes. Às vezes é por interesse privado. Então, nós precisamos alterar uma concepção cultural, para afastar aquela mentalidade de que o poder público é um puxadinho da casa das pessoas. E aí nós vamos desenvolver alguns outros mecanismos. Agora, só fazendo uma avaliação com relação a essa questão do financiamento, doutor Breno, nós precisamos criar mecanismos também de cláusulas de barreiras. O que são cláusulas de barreiras? Hoje nós temos 35 partidos no Brasil. Só 28 têm participação no Congresso Nacional. Qual é o problema? O fundo partidário, que gere um montante significativo, ele destina 5% para todos os partidos. É dividido igualmente para todos os partidos. O que significa dizer que montar um partido político é um grande negócio no Brasil. Há quem diga que montar partido político, sindicato e igreja é um belíssimo negócio dentro do Brasil. Por quê? Porque tem retorno. Além de ter acesso a esse fundo partidário, ainda que você não eleja absolutamente ninguém, você tem acesso a tempo de TV, rádio, e isso pode tornar poder de barganha, de negociação na época de eleição. Ou seja, um partido pequeno, que não tem absolutamente nenhum representante, ele chega para o partido grande e diz, olha, se você se coligar comigo, você vai ter mais dinheiro, mais tempo de TV, mais tempo de rádio. Agora, em contrapartida, as pessoas querem isso e aquilo. Isso traz um problema muito grave de legitimidade e de fragmentação do nosso parlamento. Doutor Hélio, doutor Lenine, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês nesse programa e já fazer um convite para que a gente renove, tenha um novo encontro para tratar desse tema da reforma, porque realmente o nosso tempo é muito curto e nós teríamos que desdobrar isso em mais 1 ou 2 programas. Renovo os agradecimentos, agradeço a você que esteve conosco até agora e até o próximo programa.